queria começar pelos piores. Porque eu acho que vai ser mais difícil. Tá? Para mim, os dois piores entraram. Que foi o Buffalo e Alanzinho. Alanzinho Alanzinho é a foi pro única final da razão fila de hoje. dar o pouso. A única razão de dar o pouso. Dos que jogaram, maior parte do tempo, eu não achei que nenhum merece o carimbo de porra, jogou mal. Porra, tá entre os piores em campo. Mas eu não gostei de duas atuações. Thiago Lopes e Juba. Esses dois eu não gostei. Eu só não fecho perfeitamente contigo, Fred, aí, pela a linha que você falou de dar o pouso em relação a Alanzinho. Alanzinho não é um acerto dar o pouso. Porque dar o pouso poderia ter colocado ele para jogar. E aí, ó. E com a atuação dele, todo mundo. Justificar. Esse cara não justifica. No momento em que. Porque as últimas duas imagens de Alanzinho era de um jogador que poderia ser útil. Então, o que estava acontecendo era o treinador simplesmente dizendo: ó, aquele cara que foi útil não vai entrar e ponto final. No momento que ele tivesse feito isso e Alanzinho não tivesse correspondido, aí Dalpozo teria 100% do acerto. Então, não considero um acerto. E de Blas é um erro absoluto total. Mas isso é só uma bobagem, só um detalhezinho. A Alanzinho jogou acho que pouquíssimos minutos, mas foi suficiente. Ele quase deu o gol da vitória. Quase deu gol, pô. Sem nem voltar. E Cabral até falou, não voltou nem para aparecer na foto, assim. Levou esporro de Sabine. Foi um negócio Errou assim. todas as bolas. Ele errou todas as bolas, cara. Errou todas as bolas. A entrada é horrível. Buffalo, ele teve duas boas participações. Porque na de Juba ele participa, tá? Participa bem, Ele participa bem. Ele dava muito, por exemplo, se Juba faz aquele gol de tal, se redimiu porque ele fez ali o corta-luz do passe e tal, e Juba cagou no lance. Mas assim, ele participou bem daquele lance. O chute ele participou muito mal. E um com o Paulinho ele participou bem. Ele participou bem de dois lances e errou todos os outros. Mas assim, ele não foi um jogador como tinha sido no último jogo, que pegou na bola. O jogo contra o Vasco, por exemplo. Foi contra o Vasco? Acho que ele errou tudo que tentou. Eu tô ficando doido, ele entrou contra o Vasco. Entrou no lugar de Kaique. Kaique se machucou. Não, entraram os dois, ficaram os dois no campo. Isso. Ficaram os dois em campo, cagando. Meu Deus. Então, nesse caso, eu acho que Buffalo entrou muito mal, também está entre os piores. Eu só estou querendo dizer que ele participou de dois bons lances, ou seja, que não foi não é o piloto automático de não fez nada. Thiago Lopes eu não gostei. Ele atrapalha um ataque de forma inacreditável no primeiro tempo. Ele erra um passe que não cabe. Ele foi na esquerda, deu um passo. É impressionante como ele convence treinadores, né? É isso que eu estou falando. Durante o que acontece durante a semana, a gente não vê. A gente só comenta o que a gente assiste às partidas, é o que cabe. Essa é a questão que dá o posto. Mas eu estou vendo o treinamento. Beleza, mas toda vez mas tem que contar o que acontece no jogo também. Treino é treino, jogo é jogo, pô. Beleza, o cara pode ser um leão de treino. É um clássico do futebol, leão de treino. Mas o cara precisa ser uma figura no campo, no jogo efetivo. E no jogo não acontece. E Blas poderia ser o morto do treino. Mas no campo o cara é útil. Meu irmão, o cara foi útil todos os jogos desde que foi acionado. Porra, assim, pode ter que fazer todos os jogos, desde que todos os jogos. Ele pode ter caído em produção, mas assim, em algum momento o cara foi útil e todas as vezes. Antes e depois, né? Antes e depois de ter ido para a geladeira. E esse cara, assim, não era utilizado. Então, assim, pelo amor de Deus. E quais foram os outros piores? Juba. Mal. Já não é pelo gol. Eu acho que o gol é só para você lembrar mesmo que ele não estava bem. Para você lembrar que ele não estava bem, mas ele não estava bem no jogo. Thiago Lopes, Juba, Alan muito mal e o Buffalo. Eu não acho que só tiveram esses não, tá? Eu acho que tecnicamente, Sander ficou perto de virar a paleta. Mas ele ficou perto de virar a paleta. Porque eu falando de questão técnica, a bola escapando do pé dele, ele errando o passe, voltando, mas ele sempre voltava. Acho que ele cansou um pouquinho. Pode ser, por isso que eu tô falando, mas técnica, a falta de energia. A reta final dele ele perdeu força. Agora eu gostei pra cacete. Eu tava pensando assim, vai virar a paleta hoje. Assim, de fazer bobagem, mas não entra entre os piores não, tá? É só para dizer que ele tinha feito uma ótima partida do jogo e dessa vez eu acho que ele fica ali no meio. Pedro. Vou seguir os relatores. Buffalo também. Acho que o Thiago Lopes vinha numa crescente até legal, né? Hoje não foi tão bem. Eu acho que quando ele sai dessa função dele, desse terceiro homem de meio campo ali que circula, que pode ser esse cara útil pelo meio e encosta mais
na pequena área, né, ele de fato se torna outro tipo de jogador que acho que não cabe no esporte. E o Juba também vem oscilando bastante, né? O Juba já tem um tempo que deixou de ser aquele Juba, o Juba Começa a correr dependência, risco, viu? De perder né? posição. É. É porque o Sport não E traz atacante. Então, enquanto não trouxer, Tá falando de Juba? não É. tem nem o que discutir. Sim. É. Não tem fantasma. Não, Fred. não tem como. Não tem fantasma. Hoje não, hoje não. Não, Hoje não não. tem. Eu tô dizendo. Não, aí não tem Chega bola parada. Veja, Fernandinho. um time. Não, veja só, mas um time que não faz um gol, abrir mão da bola parada, ele tá morto. Aí acabou, pô. Não tem. Não Agora vai perder a falta parada. que teve não foi ele que bateu, né? Foi o Ronaldo. Sim, pô, mas a falta era frontal, não. A falta tava bem, bem atrás. Aquela falta ali não era. Tava bem distante. Não, Mais não ou vem dizer que menos. tava. Juba Não, já não tava bateu perto, bola não. dali. Não tava perto, não. Tava perto, não. Juba já bateu bola dali. A quicadinha, né? Exatamente. O gol de Bill na final da Copa do Nordeste é de mais longe. Cauê, É por aí. Búfalo, Alan e Thiago Lopes. tu gostou um pouco de Juba, né? A gente Foi. tinha Eu não conversado achei no Juba pré-jogo. tão. Eu achei que Juba pelo menos esteve mais ativo em campo. Agora errou. Mas pelo menos o que eu pego muito Ele no pé de esteve Juba. tecnicamente mal. Falta de vontade desse time não Exato. sofre disso, não, Cauê. Exato. O que eu pego nunca muito no pé faltou. de Isso aí Juba é protagonismo dele. É mais ele pedir a bola. E hoje eu acho que pelo menos ele teve Mas sabe o que envolvido me nos irritou, lances. Cauê? Eu acho que às vezes ele tá trabalhando única e exclusivamente pensando no chute. No chute, sim. Tá demais Ou- isso. Teve uma bola no primeiro tempo horrorosa, que ele, quando a bola ele tá na direita, ele Sim. corta pra dentro, várias opções, e ele força o chute. Sabe? Ou outra Eu coisa acho que tem vem me que. incomodando, que é aquele toquinho mais precioso. Aquele toquinho mais clássico, mais bonito. Como se ele quisesse dar vamos dizer, uma refinada, uma evoluída. E muitas vezes o simples serve muito mais. Porque você dá o passe. Leonardo Marinho falar o que eu concordo aqui. Paulinho no segundo tempo foi melhor que Juba no primeiro. Ambos na mesma função. Eu concordo com. Melhores em campo. Cauê, de trás para frente. Fabinho disparado, Não, esse de novo, assim. Acho que terceiro, quarto jogo aí que não é o tem melhor nem jogador do comparação. esporte de muito. Tem que até começar a falar ele baixo. Thierry. Veja, ele Thierry. Thierry também tá assim, gigante. Tá. É fora os dois, assim, em relação aos demais. Começar até a falar baixo. É muito à frente. E aí, depois, o terceiro é meio que bamburim. Procurar, assim, Blas, Eu gostei de Raiva Negas, viu? Eu gostei de Raiva Negas. Eu gostei, mas muitos, assim, eu acho que ninguém fez 100%, assim, de jogo, acho que foram recortes. Isso, eu acho que perfeito. Raiva Negas foi interessante. Eu gostei de Raiva Negas no recorte. Tem uma possibilidade na frente muito boa que o Sport não estava tendo. Muito. Desmistificou até aquela história que ele não joga pela direita. Ele jogou pela direita, tudo bem que ele jogou pela direita, mas muitas vezes é descentralizado, fazendo 4-4-2. Mas veja, você pode usar o cara. É isso. Simplesmente. Lisca fez o que no primeiro tempo, as 3 grandes chances de gol saíram dele, né? Acertou um, errou 2. Normal, ele não é finalizador. Exato. Não é o forte dele, mas ele consegue abrir a defesa, que é uma dificuldade que o Sport tem. Isso. Acho que o sistema recolocou Everton no cenário positivo. Não merece estar entre os melhores, mas passa a ser mais acionado. Mas passando da média. Volta a entrar na área. Porque Everton nunca cruzou bem, mas ele voltou a entrar na área. E Everton dentro da área, aquela jogada que ele dá voltando para Raiva Negas finalizar e o goleiro defende no final do primeiro tempo, é o Everton da Série A. Acho que é muito da confiança de Lisca também, né? Que já disse que ele tem potencial para ser um dos melhores laterais do Brasil. Veja, Everton ano passado, acho que uns 4 gols de Mikael saíram de bolas que Everton chegava, não na linha de fundo, mas ali vamos dizer, ao lado da grande área, e em vez de cruzar por alto, ele tocava por baixo. Isso, que é a qualidade dele. Mikael, na força física e com certa velocidade, ganhava do zagueiro, ajeitava, girava e batia. Então teve umas 4 assistências de Everton no passado que foram assim. E ele vem tentando isso de novo, agora nessa fase com Lisca, justamente isso. Ele não é o cara bom de levantar a bola na área, alta para o cara cabeçar, não. Ele é o cara de baixo. Esse aqui é melhor que ele nisso. É o cara de baixo. Eu lembro muito de não comparar um jogador com o outro. Russo, na época dos bons tempos de Russo. Russo não era aquele cara que ia na linha de fundo cruzar a bola, não. Russo era o driblador ou aquele cara que tocava no espaço que aparecia.
E Everton é isso, é aquele cara que sabe encontrar com a visão de jogo o cara que está melhor dentro da área. Precisa chegar mais para poder ter essa presença quase como se fosse um atacante ali, enxergando o atacante. Reapareceu Everton. Veja o quanto as escolhas de Lisca conseguiram dar nova vida. Né? Eu acho que Sander apareceu bem, Everton apareceu bem. Tá? Claro que aí você tem Juba perder um pouquinho do... Porque o fato de Juba perder um pouquinho é porque o Sport estava jogando em função de Juba. Em função de Juba. E agora o time... Os laterais jogam agora, Fred. Os laterais. Isso. Tudo bem que com o Sander tem até mais espaço do lado esquerdo para ir. Mas Everton, veja, que era uma das grandes coisas, que é uma das coisas, dos pontos fundamentais até sobre Everton, que vinha sendo muito criticado. Será que Everton não ia e estava mal porque ele não podia ir, porque o treinador não deixava, ou porque era simplesmente ele estava muito mal? Tem que saber, também tem na conta, nessa conta. Às vezes o cara não aparece porque o treinador diz, não passa do meio de campo. Tu vai fazer o quê? Vai desobedecer? Pedro, a gente citou Fabinho, indiscutivelmente, Cauê citou Thierry, e aí ficaram flutuando nomes, né? Ninguém fechou um terceiro nome ali. Eu iria de Raiva Negras. Eu acho que foi bem encaixado. Fabinho, para mim, hoje foi o melhor em campo do Sport. É um cara que tomou conta naquele setor direito inteiro, né? Porque hora ele é volante, hora ele é esse ponteiro, entendeu? Hora ele é esse lateral direito que acaba ajudando o Everton também na cobertura. Então é um cara que, apesar da idade, né? Fabinho já tem aí 35, 36 anos. Ele que logo quando chegou aqui fez uma partida muito ruim fora de casa contra o CSA, né? É que o Sport leva aquele vareio de bola e faz um jogo muito ruim. E no jogo seguinte o Dalpozo acaba não relacionando ele. Aí eu apurando, eu tive até informações que ele não gostou muito de ter ficado de fora da partida. Entendeu? E poderia ser mais um atleta que o Dalpozo poderia perder, entendeu? Naquele início de trabalho ali. E soube até que foi a seguinte frase, né? Que o Fabinho acabou usando. Eu vim pra cá porque me prometeram que eu iria jogar. Entendeu? Porque o cara tava no Botafogo, veio pra uma Série B. Mas não existe não, mesmo. Assim, com certeza. Pra Fabinho, apesar de ser jogador dos maiores crimes de Dalpozo aquele, né? Apesar de ser tudo bem, mas assim, jogador que fica fora, jamais ele jogador que fica fora fica chateado. Jogador que fica fora fica chateado, ponto. E ninguém promete titularidade. Então, assim, Fabinho... Ele estava na relação e foi cortado, né, de última hora. Aí ele ficou bem chateado mesmo. Rapaz, quem defendia a gestão de grupo? Quem defendia a gestão de grupo de Dalpozo é uma das maiores viagens do mundo, essa defesa de gestão de grupo de Dalpozo. É a gestão de grupo do interesse dele. Mas nesse caso específico aí, eu acho que é absolutamente... Nesse caso aí, acho que é absolutamente normal a reação do jogador, assim, ficar puto porque ficou de fora, assim. Todo mundo fica puto fica de fora. Fred, a gestão de grupo aí também, muitas vezes é o quê? Ou esse cara não consegue não me trazer problema. Pronto. É um bom gestor de grupo. Era isso. É verdade. É isso. Qual foram os nomes citados até aqui dos melhores? É um bom gestor de grupo. O nome citado até aqui é o seguinte. Cauê citou. Fabinho também está na minha lista. E o terceiro flutuando. O terceiro flutuou. Mas Pedro quem é o estava em segundo? Fabinho ainda. Não, calma. Pedro estava em Fabinho ainda. Ok. Não, Cauê foi Fabinho e Thierry. Cauê foi Fabinho. Que o Raiva Negra, né, que se mostra assim, um jogador cada vez mais útil no elenco, longe de ser essa peça absoluta, essa peça titular, mas aí acho que junto com o Blas, dos estrangeiros, né, dos 5 que vieram no começo do ano, Sim. Talvez sejam os 2 mais úteis até então, o Blas e o Raiva Negras. O Buffalo teve sua fase, né, o Lucas Hernandes é esse cara quebra-galho, e o Nicolas Watson estava de férias, né. Ali o torcedor do time dele. Danada, viu? Quebra galho. Então, assim, acho que o Rai, o Fabinho e o Paulinho, né? No segundo tempo, que é um cara que a torcida já vem pedindo há bastante tempo. Foi importante. E Celso é o gancho, mensagem aqui. Celso mandou uma mensagem aqui pedindo voto para Blas. Ele acha que foi muito bem no primeiro tempo. No blog, eu só coloquei Fabinho e Paulinho. Paulinho pelo simbolismo. Mas não é só simbolismo, não, tá? Porque o cara entrou aos 18 minutos. Ele jogou, na verdade. Também. Não é o simbolismo meio que diz que o cara jogou 5 minutos. Ele jogou o segundo tempo inteiro. O jogo foi simbolismo assim.
Porque, assim, eu particularmente, o simbolismo que eu vejo é assim, eu não acho que ele foi melhor que Raiva Negas, mas eu acho que simbolicamente é importante. Não, mas eu acho que ele foi bem em quase todos os ataques que ele teve. Inclusive, ele dá uma bola ótima, né, pro Rai, que cruza tudo e o Raiva Negra sai cara a A cara única com o bola boa Vanderlei, que ele não acaba isolando. teve foi uma pela direita mas ele poderia ter tocado, a jogada estava fluindo bem rapidamente, ele poderia ter tocado, ele se precipitou no chute e o chute acabou saindo errado. Mas todas as outras, assim, as escapadas pela esquerda, teve um lance que ele ia ficar cara a cara, mas ele deu um toquinho, a bola adiantou mais um pouco, mas ela apareceu bem ali. Mas veja só, muito melhor do que o que Jaderson e Bill, porque essa é a comparação, né? Assim, mesmo jogando do lado esquerdo ou jogando do outro lado, mas assim, era um jogador que em algum momento ele foi para a direita também, lembrando, o Paulinho também jogou na reta final da partida, já estava do lado direito. Era Bill, Jaderson, Bill, Jaderson, Bill. Era um negócio assim que se o treinador adversário já sabia exatamente o que o cara fazia. Aí não jogava Raiva Negra, não jogava Paulinho. E Lucas Fittipaldi batendo palma. Gestão de grupos. E a gestão de grupos. E que falava aqui. E por mais que a atuação fosse horrível, porque no fundo ele sabia que estava sendo horrível, o treinador, Dalpozo, ele não mudava, ele não fazia um teste. Acho que o treino durante a semana fazia com que ele disse: não, meu amigo, vai ser pior. Na cabeça dele, que é a imagem que passava. A imagem que ele passava era que se ele fizesse um teste com as peças possíveis, o resultado seria pior. E não tinha como ser pior, porra. Não tinha como ser pior. Pior do que aquilo não dá. Aquilo era um futebol que não condiz com a segunda divisão, não, porra. Não tinha como ser pior. O treinador achava que seria pior. É o que eu falei na abertura, Cássio. É o que eu falei na abertura. O que é que Lisca trouxe? Inquietação e coragem, pô. Dalpozo não teve nem inquietação nem coragem em relação a esses dois atacantes. Não, o que ele teve foi convicção de achar, se esse cara entrar vai ser pior do que Jadson e vai ser pior do que... Não nem capacidade, Fred. E nem capacidade. Porque também mesmo você só que tem fosse coragem. Coragem, muitas vezes, é pela falta de capacidade. Você, quando tem capacidade, você se arrisca também. Isso. E se fosse pior, como a gente já falou aqui, se fosse pior, testou. Isso. Testou, porra. No mínimo, a parte da torcida... o cara colocou e não deu, beleza, mas você fica... Ele foi pro enfrentamento... Ele evitaria tanta pedrada, né? Vê Alanzinho. A torcida largou Alanzinho. Largou, exatamente. Largou, assim, o cara não rende, beleza, não rende, porra. Agora, você não tem nenhum teste para saber se o cara rende ou não rende, porque simplesmente não rende, ponto final. E não tendo indícios disso, porque Paulinho era um cara muito promissor no começo do ano, e Blas é um cara que tinha sido útil, e o treinador achou que não cabia. Mas beleza. Acho que Paulinho entra pelo simbolismo, acho que a zaga Thierry esteve bem. Eu acho que Thierry está jogando muito mais do que Sabino, tá? Apesar da defesa Sabino. Muito mais. Mas ele se completa. Então, na verdade, talvez ele não está melhor do que o outro, mas se fosse Thierry e Chico, talvez o trabalho de Thierry fosse pior. Assim, então, assim, na verdade, é importante. Eu gosto de Sabino, eu acho que... Não, estou falando, mas eu acho que Thierry está melhor do que ele. E a outra peça, Blas, foi um ótimo primeiro tempo. As oportunidades que o Sport cria, quase todas elas passaram por Blas, pô. Quase todas elas passaram. Na distribuição de bola pela esquerda, pela direita, na enfiada de bola, o cara trata bem a bola. É um cara que corre atrás, é um cara que no contra-ataque vai ser um Bruno Matias? Não vai ser, mesmo. Assim, eu não estou dizendo que Bruno Matias é o supra-sumo da marcação, não, tá? Eu estou falando uma comparação dentro do esporte. Alguém fala, não entenda mal. Porque assim, se fosse um contra-ataque, Bruno Matias naquela posição é um cara que vai buscar mais o adversário para marcar, para tentar desarmar, e Blas talvez não tenha essa capacidade. Mas pegando a bola e olhando para frente, em direção à meta do adversário, um cara muito melhor do que o que vinha sendo utilizado. A cabeça de área do Sport era com o William Oliveira. E quando o William Oliveira estava jogando, e a bola queima no pé de William Oliveira, Blas não era utilizado. Assim, e era um problema que a gente falava muito da saída de bola. Lembra, Fred, quando dizia, bastava marcar a saída de bola, o Sport morreu, porque os caras não trocam dois passos. E não trocavam dois passos. E agora o Sport consegue jogar, né? Inclusive consegue marcar da frente. Consegue marcar. E marcou foi na frente. Então, só para fechar minha lista, no blog eu não coloquei Blas, mas eu colocaria aqui, eu acho que a dica de Celso foi uma boa dica. E... Eu fui em Blas também. Eu já me perdi. Nota de rodapé. Jogador de futebol, Ronaldo Henrique. Jogador de futebol, Ronaldo Henrique, fez uma partida e até o fim.
Detalhe, Isso, toda vez que subia a placa, eu disse, já deu, né, Ronaldo? Subia a placa, já foi até o fim. E aquele passe que ele erra aos 46 é a prova de que era para ter tirado um pouquinho antes. Não. Porque no final tava dando umas caminhadinhas, viu? Ele só errou aquele passe. Mas, porra, aquele O Brasil. somente... Sim, beleza. Na verdade, seria uma maldade muito grande para a atuação dele. Seria. Porque Jogou seria bem. muito grande, porque a gente estaria falando os gols que perdeu tudo e estaria com 0 ponto nessa partida por causa de um passe errado. Mas ele marcou bem, distribuiu a bola, teve energia, uma coisa que geralmente não é na carreira dele, não falta dentro na carreira dele, no esporte, não falta muito. E eu uso muito a palavra de jogador útil, porque eu não acho que o esporte tem um grande jogador, mas jogadores úteis. E eu acho que o jogador de futebol, Ronaldo Henrique, eu falo isso porque ele é um jogador de futebol. A gente falava isso aqui, e hoje é um jogador de futebol, Ronaldo Henrique. Eu acho que ele fez uma partida muito decente, não é entre os melhores, não, tá? Mas Isso, em nenhum não tá momento entre a os falta de ataque e o contra-ataque, a exceção feita, esse último lance, passou pelo pé dele. Eu acho o seguinte... O amadurecimento vem melhorando ele, né? Mas, pelo amor de Deus, não, pera aí, meu irmão. Assim, Porra, comparado com o que era... 50 anos de esporte, porra. Aí eu também Então, Pedro, esse vinho é vinagre. Amadurecimento, Pedro. foda, Pedro. Eu não queria transformar não, por mim já vinagre tinha em ido vinho, não. embora, entendeu? Por mim já tinha Aí, ido ó, embora. Mas isso aí é a categoria de base. Isso aí é a categoria de base do Fire, meu irmão. Mas eu acho que ele se jornada achou. Ele entendeu melhor a forma que ele pode ser útil. Fred, amadurecimento é foda, porra. É a categoria de base do Fire aí, meu Pedro. Já tem trintinha? Já tem trintinha, já? Nada. eu acho que Não, ele é tem novo ainda. 27. Poxa, Vai vai jogar muito por aí. futebol ainda. Esporte aí, Vai jogar pelo muito futebol amor ainda. de Deus. Vai Esse jogo de renovar hoje, muito o contrato dessa vida aí, né? eu acho que Lisca entendeu. Precisava de um jogador que tivesse um pouco mais de Isso. qualidade no passe ali e viu. E Ronaldo, isso ele tem. Ele tem aquele. Eu acho que vale contra o Vila Nova também, viu? Pelo perfil do jogo. O problema de Ronaldo é aquele que a gente sabe, né? Para marcar um contra-ataque. Não vai, né? Ele não vai. Ele pensa que a sombra dele é Que alguém vai por adversário. ele. Que é o adversário dele. Eu estou marcando mano a mano a minha sombra. O problema dele é esse. Mas quando precisa ali de um pouco melhor de qualidade de bola, ele entrega esse pouco melhor. E talvez fosse a questão de hoje. Bruno Matias voltando ainda de lesão, algumas questões ali sem Giovani, algumas questões que talvez Lisca, no que Lisca imaginou para esse jogo e tinha como Operário como adversário, tem enxergado o Ronaldo uma peça e como foi. Lisca parece que entendeu Lisca. bem a forma de usar os volantes, tá? Isso. O William Oliveira, ele usou lá contra o Vasco. Isso. Já usou quase todos, né? Nares entra melhor com o Lisca do que E foi com... bem hoje. Eu tô rindo do comentário de Celso, Não porra. Comentário de Celso aí. Joga aí na tela. Joga na tela aí. Eu respeito muito a capacidade de Fred de antecipar os assuntos das primeiras palavras. Dessa, Cássio fez nota de rodapé e Fred já emendou o jogador Ronaldo. Foi foda, velho. Mas é porque meio que não faltava ninguém, né? Se eu fui falando, Sim, faltava... Foi por dedução, tava fácil. Ele merecia a nota de rodapé. Não mais do que isso.